Então eu queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ler alguns versinhos aqui rapidinho. Todos estão me ouvindo bem? Gustavo, tá saindo bem o som aí? Tá ótimo. Então tá bom. Pastor, o som está perfeito. Qual é o salmo mesmo? Não, agora nós vamos começar a pregação, né? Então eu convido a abrir na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler 2 versos, por favor, 3 versos, a partir do verso 20, uma promessa maravilhosa que está aqui, 2 Coríntios 1, 20, diz assim: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É lindo esse verso. Agora, eu quero pedir aos irmãos que vão lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, um texto muito conhecido, né? Um texto de vitória, mas vamos lá ler vamos ler um pouquinho antes do versículo, a partir aí do versículo 12, Filipenses 4, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos, fala assim: Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o título da nossa mensagem hoje é o que eu preciso saber, né, sobre as promessas de Deus. A Bíblia, irmãos, é uma carta de amor. A carta de amor escrita pelo próprio Deus, né? E a principal mensagem dessa carta é que diz que pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo, nós passamos a ter acesso às promessas de Deus. As promessas de Deus agora em Cristo, elas recebem um sim de Deus. Tudo para a glória de Deus Pai. E quando essas promessas se cumprem na minha vida, na sua vida, Deus é glorificado, né? E também estamos lendo esse texto de Filipenses, que é um texto muito conhecido, né? Quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós amamos esse texto. Nós repetimos esse texto várias e várias vezes, né? Mas muitas vezes, muitas pessoas esquecem o contexto que Paulo está dizendo isso. O apóstolo está dizendo esse contexto baseado em 2 versos anteriores, né? Quando ele fala: eu sei o que é viver bem em qualquer situação, seja em situação de fartura, de carência, de fome, enfim, em qualquer situação eu posso viver bem naquele que me fortalece. Quando só se enfatiza o evangelho das promessas, o evangelho das bênçãos, venha para Jesus que você será profundamente abençoado, e nós, por algum motivo, passamos a experimentar tempos difíceis, porque o próprio Jesus falou que nesse mundo nós passaríamos por tribulações, é um ambiente hostil a Deus, né? Esse mundo. Quando nós passamos por dores, passamos por dificuldades, o que acontece? Se você só enfatiza o evangelho da bênção e da prosperidade, você fica sem estrutura emocional, sem estrutura espiritual para enfrentar as dificuldades. Por isso que você vê cada vez mais um número crescente de evangélicos, né? São os chamados evangélicos sem igreja. Por quê? Porque eles foram ensinados que só teriam bênçãos quando viesse e entregasse a vida para Jesus. E isso não é uma verdade, irmãos. Nós passamos por dificuldade. Então, quando vem um tempo difícil, eles não têm a estrutura emocional, aí eles abandonam suas igrejas e vão engrossando cada vez mais o número de 100 igrejas nesse mundo.
Pessoas que não têm mais vínculo com suas igrejas. Quando você não tem vínculo com a igreja, você não cria raiz, irmãos. A coisa mais linda do mundo é você ver um crente que tem 10, 15, 20, 30 anos na mesma igreja. Você vê toda a família dele ser abençoada. Por quê? Porque as raízes que você cria com o seu corpo, a igreja local onde Deus te colocou, faz que tudo na sua vida prospere, você amadureça, irmãos. Agora, a gente precisa entender que quando vem os tempos difíceis, não significa que Deus se esqueceu de nós. Deus não se esquece de nós. Ele mesmo fala na palavra que ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dele. Tem um filósofo chamado David Hume, né, um importante filósofo e teólogo, mas no século XVIII ele disse que Deus criou um universo perfeito. É como se o universo fosse um grande relógio que tudo nunca se atrasa, perfeito, perfeito, perfeito. E que Deus fosse esse relojoeiro, né, que criou o universo, e agora o universo, junto com o nosso planeta, junto com a humanidade, vai seguindo o seu curso, sem nenhuma interferência de Deus. Como se Deus estivesse gozando um tipo de um sabá, né, umas férias. Mas não é isso que a Bíblia fala. Lá em Isaías 64 diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O próprio Senhor Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora. Então, o nosso Deus trabalha por nós o tempo todo, irmãos. É algo fantástico isso. Tem um filme, já tem alguns anos que passou, era uma comédia, acho que era o Todo-Poderoso, com aquele Morgan Freeman, né? E com Jim Carrey, que o Jim Carrey era uma pessoa revoltada com a vida e começa a reclamar que se ele fosse Deus faria tudo diferente. Aí Deus aparece na pessoa de Morgan Freeman, né? E fala o seguinte: olha, tudo bem, então você quer ser Deus, eu vou conceder para você o poder de você ser Deus durante algum tempo. E aí concede esse poder para o Jim Carrey, né? Nisso ele começa a ouvir milhões de vozes, milhões de vozes chegando no ouvido dele, e ele pergunta: que vozes são essas? Aí, entre aspas, né? O Deus chega para ele e fala: essas são as orações que eu recebo cada minuto. Você vai ter que gerenciar cada uma delas. Então tenta imaginar, irmãos, Deus Todo-Poderoso o tempo todo, cuidando do seu povo, cuidando de nós o tempo todo. Então qual é o meu trabalho? Sabendo que Deus cuida de mim, que Deus, e nesse tema que nós queremos falar hoje, o que eu preciso saber sobre as promessas de Deus? A primeira coisa, irmãos, é que eu tenho que aprender a esperar pacientemente Deus agir e cumprir suas promessas em nossa vida. Eu vou desenvolver o que significa esse esperar pacientemente. Mas vamos voltar àquilo que Paulo está falando. Quando Paulo fala tudo posso, reparem, tudo posso, ele está fazendo uma declaração para a sua mente. Ele sabe que a sua mente é o campo de batalha, né? Ele sabe que a sua mente é que vai dar força para que ele acredite. Eu tudo posso. Aí ele fala, naquele que me fortalece. Reparem, duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Tudo posso, ele prega para si próprio, e naquele que me fortalece, ele fala que a força e o poder para que ele possa fazer está vindo dele, do nosso Pai. O problema, queridos, é que a nossa mente muitas vezes não crê. Por diversos motivos, por falta de autoestima, por falta de confiança, por problemas que aconteceram, etc. E aquilo que nós lemos aqui em Coríntios, que Deus nos deu até o poder para crer em Cristo, que colocou o seu próprio Espírito em nós. Nós ignoramos a presença do Espírito, do Todo-Poderoso, habitando em nós. E nós não acreditamos nesse potencial que nós temos. Então, reparem, quando ele fala tudo posso, ao mesmo tempo que ele está pregando para a sua própria mente, né, quando ele fala tudo posso, naquele já envolve a fé. É saber que Deus vai me fortalecer em qualquer situação. Seja uma situação de fartura, seja uma situação de carência, como diz o apóstolo Paulo.
Serei fortalecido em qualquer situação. Romanos 8. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em qualquer situação, seja ela ruim. Mas, feita essa introdução, é isso que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã. Precisamos saber como as promessas de Deus acontecem na nossa vida. Para evitar o auto-engano, irmão, porque a nossa capacidade de auto-engano, eu sempre estou falando isso, ela é infinita. Então, a primeira coisa, quando eu falo que eu tenho que esperar pacientemente em Deus, isso não significa que eu terei que adotar uma atitude de imobilismo. Porque nenhuma promessa vai se cumprir na minha vida numa situação de imobilismo, de letargia, de passividade da minha parte. Deus prometeu? Sim. Deus é fiel para cumprir? Sim. Se Ele é fiel para cumprir, eu posso descansar nas promessas dEle? Sim. Eu posso não ficar ansioso? Sim, mas isso não significa paralisia. Como se você tivesse que ir para uma rede com água de coco e um anjo descer do céu te entregar um pacote de bênçãos. Não é assim que a banda toca, irmãos. O tempo todo nós precisamos travar o bom combate da fé. E o travar o bom combate da fé acontece na nossa mente. Tem uma passagem linda. Jesus já está na última semana de vida e ele vê uma figueira muito bonita, frondosa, e se dirige a essa figueira na esperança de encontrar figos para comer. E ele olha e não vê nenhum figo, e ele fica muito zangado, e fala uma palavra dura: nunca mais nasça um fruto de ti. Está lá em Marcos capítulo 11. No dia seguinte, os discípulos passam, olham para a figueira está completamente morta, seca, desde da raiz, perdeu todas as folhas. E eles ficam impressionados, viram para Jesus e falam: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste não deu nenhum fruto. E aí Jesus ensina uma lição fantástica. Jesus fala: olha, se vocês tiverem fé no coração de vocês e disserem a este monte: erga-te, lança-se no mar, e não duvidar no coração de vocês, irá acontecer como vocês falaram. E tudo aquilo que você pedir ao Pai em oração e crer que vai receber, vai acontecer na sua vida. Mas, caso você tenha algum problema com algum irmão seu, vá se reconciliar com ele. Porque se você não perdoar as ofensas do seu irmão, o meu Pai também não vai perdoar as suas ofensas. Reparem como as coisas são todas interligadas, né? O relacionamento com Deus com o relacionamento com o próximo. Então, reparem, irmãos, quando tudo ao redor de você está dizendo que não, que você não vai conseguir, que as coisas não vão mudar, é a hora de você combater aonde? Na sua mente. E qual é a arma de combate? A palavra de Deus, porque somente ela produz fé, irmãos. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando tudo ao redor de você está dando para trás, você creia por meio da palavra que as coisas vão mudar. A fé não é um achismo. A fé não é, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. A fé não se baseia em sensações, irmãos. A fé se baseia na palavra de Deus, na certeza das coisas que você não está vendo e nos fatos que você tem a convicção que vão acontecer. Hebreus 11:1. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Está lá em Romanos 4. Deus chega para Abraão com mais de 70 anos, e Sara também na faixa de 70 anos, e fala: olha, Sara irá gerar um descendente para você, um filho, o filho da promessa. Você será pai de nações. Agora, tenta se colocar no lugar de Abraão. Ele fala: pô, peraí, eu sou um homem, eu sou um ancião. A minha parte sexual já está completamente comprometida. Sara também já é uma anciã. Ela já passou pela menopausa há muito tempo, não ovula mais. Não tem condição de a gente ter um intercurso sexual e ela vir a engravidar. Ela não tem mais óvulos. Como isso pode acontecer? Tudo que Abraão pensou dessa forma, então é um pensamento correto. Mas o que Abraão fala? Tu falaste isso
é a tua palavra, então eu creio. E ele foi justificado pela fé. Por isso que ele é chamado pai da fé. E essa promessa só vai se cumprir 30 anos depois, irmão, quando ele está com 100 anos de idade. E Sara com mais de 90. Então, repare, quando tudo está dando para trás, é a hora da palavra. Da palavra fazer a fé para que você acredite. Você não pode ficar numa situação de imobilismo. João 3,16 fala sobre a fé salvífica, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu creio. Eu creio que entreguei a minha vida a Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, onde irá vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio nisso. Então, se eu creio, eu tenho a fé suficiente que eu não serei condenado, que eu passarei com Deus por toda a minha eternidade. Quando Jesus aparece em glória para os discípulos e Tomé não está presente, Tomé duvida, e depois ele aparece na frente de Tomé, Jesus fala uma palavra: olha, vocês viram, porque vocês creram porque vocês estão me vendo, mas bem-aventurados serão aqueles que não me viram e creram. É você, meu irmão, sou eu. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos na palavra dele. Eu creio. Efésios diz que nós estávamos longe das promessas de Deus e que o sangue de Cristo quebrou o muro da inimizade. Agora existe apenas um único povo, o povo judeu, o povo cristão, um povo só, certo? Nós estávamos fora da aliança da promessa, mas o sangue de Cristo nos aproximou, nos deu acesso ao trono de Deus. Tudo isso que eu estou falando, irmão, são realidades espirituais. Eu não tenho como provar. A ciência não tem como provar. Mas eu creio nessas realidades espirituais por meio da minha fé. Agora, irmãos, então, a minha fé é uma fé dinâmica, não é uma fé imóvel. Segunda coisa que eu preciso crer para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida é obedecer às regras de Deus. Então reparem, tudo com Deus é uma via de mão dupla, é uma aliança. Deus faz, mas tem uma contrapartida nossa. E ele está dizendo, se você obedece os mandamentos de Deus, você se habilita a receber as promessas de Deus. Fazer uma comparação aqui bem simplória, apenas em termos de analogia para tu entender. Imagina você ter um adolescente de 17, 18 anos, que entra numa autoescola, faz as aulas todas lá com o instrutor, faz a prova no Detran, de baliza, de direção, em suma, recebe a carteira de motorista. Ele recebeu a carteira. Por quê? Porque ele cumpriu todas as exigências para receber a carteira. Mas ele ainda não tem um carro. Mas ele já está habilitado. Com o dia que ele tiver um carro, ou com um carro foi emprestado a ele, ele se habilitou para dirigir aquele carro. É a mesma coisa os mandamentos de Deus, irmãos. Nós nos habilitamos a receber as promessas de Deus. Quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai aí da tua terra, larga tudo, vai embora para uma terra que eu vou te dizer qual é. Se a pessoa, se Abraão chegasse e falasse assim, Senhor, peraí, eu moro em Ur. Ur é Nova York do mundo. Ur é a cidade cosmopolita, maravilhosa, eu estou bem aqui, estou próspero aqui, toda a minha vida está dando certo. Senhor, já que o Senhor tem que me abençoa aqui, por que eu tenho que largar tudo e ir para lá? Um lugar que eu nem conheço. Então, se Abraão dissesse isso, irmãos, o que aconteceria? Ele não seria o pai da fé. Ele teve que abandonar tudo, teve que ir e seguir a Deus. Jesus fala, quando sobe aos céus, dos discípulos, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Alguns discípulos talvez tenham saído. Aí chegou o dia de Pentecostes, aqueles discípulos que estavam reunidos, já aguardando, foram cheios do poder, línguas de fogo vieram sobre ele e viraram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque obedeceram. Não é verdade? Filipenses capítulo 2 fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz.
Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Então, irmãos, imagina, não vai acontecer, mas imagina que Jesus está lá no céu e vai falar, não, que isso, abrir mão da minha glória por causa dessa humanidade que não quer nem saber de ti, descer ao mundo como um ser humano, passar por todas aquelas crueldades que eles querem fazer comigo, morrer numa cruz. Ah, não vou sair não. Da pessoa, se Jesus fizesse isso, nós estávamos perdidos, né? Mas ele não teria o seu nome exaltado. Ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ele fala isso quando? Depois que ele ressuscita. Então ele obedeceu, por isso ele recebeu. Por isso ele recebeu toda a glória e reina sobre todas as coisas. Então tudo passa pela obediência. Olha os exemplos de desobediência que a Bíblia nos traz. Olha o exemplo de Adão e Eva, irmãos. Eles não tinham nenhum problema. Saúde perfeita, imortais, morando no paraíso. Desobedeceram, olha o que aconteceu com a humanidade até os dias de hoje. Olha Sansão, o homem mais forte do mundo, desobedeceu, olha o fim melancólico que ele teve. Olha Saul, primeiro rei de Israel, ganhou todas as guerras no início, desobedeceu, olha o fim melancólico que ele teve. Jesus fala, aquele que me ama é aquele que obedece meus mandamentos e constrói a sua casa sobre a rocha. Então, não ter passividade e obedecer os mandamentos de Deus são pré-requisitos. O terceiro pré-requisito é que a gente aprenda a esperar o tempo de Deus. Ligado ao primeiro, não é você ficar imóvel, prostrado, não. É você ter essa confiança. É o trabalho de confiar em Deus, receber essa santa confiança, sabendo que Deus nunca se atrasa. E um atraso de Deus não significa que é uma negativa de Deus. Então nunca tome decisões precipitadas, irmãos. Eu vejo, às vezes, irmãs que queriam tanto casar e sabe que está namorando uma pessoa que não é aquela pessoa que ela vai ter uma vida feliz, mas ela mesma insiste pelo medo de ficar solteira e acaba se enrascando, criando situações terríveis. Por quê? Porque não soube esperar em Deus. Deus não se limita ao tempo humano, Deus nunca chega atrasado. Eu sei que nós vamos passar momentos de desânimo, né? Nós vamos passar por portas fechadas e que isso vai trazer tristeza e desânimo. Eu passei tanto por isso, irmão, tanto por isso. Eu já falei tantas vezes na igreja, tantos momentos que eu vi pessoas embarcando no trem e eu ficando na estação. Mas hoje eu vejo com plena convicção que todas as portas que foram abertas na minha vida foram abertas no tempo certo. Enquanto isso, nós temos que nos preparar para as bênçãos. Nós temos que encher as talhas. Né? Você conhece essa passagem? O primeiro milagre de Jesus lá em Caná, que ele está no casamento, acabou o vinho e haviam as talhas. O que eram talhas? Tenta imaginar, eram grandes vasos aí de pedra que os judeus entravam dentro. Devia ter 600 litros cada um. Né? Eles entravam dentro para tomar banhos de purificação. E Jesus ordena para os serventes, encham as talhas de água. Depois que eles enchem a talha de água, Jesus transforma a água em vinho. Mas primeiro eles tiveram que encher as talhas. E não tinha bomba elétrica, não tinha torneira, eles tinham que pegar água do poço, irmão. Parece que foram 4 talhas, 2.400 litros de vinho da primeiríssima qualidade aí, que Jesus transformou naquilo. Mas eles tiveram que encher as talhas. Permita-me repetir não é vaidade, é apenas como irmão mais velho falando. E quantas vezes eu tentei ser professor da UNB e fracassei, irmão, fracassei várias vezes. Eu vi que eu precisava ter o doutorado, então eu trabalhava à noite dando aula, trabalhava na agência espacial, mesmo assim fui fazer o doutorado. Depois que eu concluí o doutorado, eu vi que eu precisava publicar artigos, e tome de publicar artigos, aí tentava os concursos e não conseguia. Depois eu vi que tinha que pedir demissão da agência para poder fazer um pós-doutorado, fiz, mesmo assim eu não conseguia. Foram fracassos um atrás do outro, eu não entendia.
Não entendia. Várias vezes minha família chegava para mim, poxa, para, pai, já está com mais de 50 e tantos anos aí, ainda está passando por essas vergonhas de ser toda hora reprovado. Aí teve um dia, irmão, que eu peguei meu carro e fui dar uma volta na UNB. A UNB é bem grande, né? Passei por toda ela andando de carro e fui falando: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, abre essa porta. E o Senhor abriu. Abriu no momento certo, irmãos. Né? Por quê? Porque é importante nessa hora você fazer uma contrapartida na sua mente, porque a sua mente é que vai fazer você desistir. Você se preparar, fazer cursos, fazer o que for necessário para conseguir aquela bênção. Eu me lembro de uma irmã, querida, há muito tempo que eu não a vejo, ela tinha um filho e o filho fazia um curso de arquitetura numa faculdade particular. E ela começou a achar estranho o comportamento daquele filho, muito estranho. E ela resolveu investigar, foi lá na faculdade e viu que o filho já não assistia a aula há meses. Então ela começou a temer algo mais sério e realmente o temor dela se confirmou. Ela deu uma inspeção no armário dele e viu uma grande quantidade de drogas. Ele estava se drogando, ele estava usando o dinheiro da faculdade para se drogar. Então o que ela fez? Primeira coisa, ela cortou o dinheiro, né? Cortou, ele ficou uma fera, brigou e tal, mas ela não parou nisso, ela clamou a Deus, ela buscou a Deus, mas ao mesmo tempo ela foi em terapeutas especialistas para lidar com problemas de drogas, com adolescentes, com jovens. Ela fez análise para ver, ela foi fazer vários cursos para quê? Para entender o mundo de um jovem drogado, para criar um ambiente seguro quando ele fosse liberto dentro da sua própria casa e ele pudesse avançar, e Deus honrou isso, irmãos. Ela encheu as talhas. Às vezes eu vejo cônjuges que o casamento termina e eles ficam na esperança, clamam para que o cônjuge que foi embora volte, para que o casamento continue, mas é importante perguntar: aonde eu preciso melhorar para que meu casamento dê certo, irmãos? Aonde eu preciso avançar para que meu casamento dê certo? Então, queridos, olha, a gente tem que ficar só atento aí na reunião, tá? Se ela parar, o Gustavo, você avisa o tempo aí para a gente voltar de novo, tá? Ok? Então a gente precisa ter isso em mente. O tempo todo avaliar nossa conduta. E saber também que nessa espera do tempo de Deus conhece o nosso psique, o nosso psiquismo humano. E tudo aquilo que a gente recebe de mão beijada, a gente não dá valor. Às vezes jovens que chegam, recebem um carro de graça do pai, assim, de mão beijada, às vezes não dá valor, daqui a pouco ele está batendo com o carro. Agora, pega um jovem que teve que trabalhar, pegar, juntar seu dinheirinho, comprar o carro, olha como é que ele vai dar valor àquele bem que ele conseguiu, né? Então, é assim com Deus também, irmãos. Deus vê o nosso psiquismo, Ele vê as nossas causas. Às vezes você vê a mãe que chega para aquela filha e fala: arruma o seu quarto, e ela não arruma, e vai deixando ali tudo solto, roupa solta, calcinha em cima calcinha suja em cima de não sei onde, e aquele quarto vai ficando uma imundícia, uma sujeira, e a mãe falando: arruma, e ela não arruma, fica inabitável. Até que um dia o milagre acontece. Qual é o milagre? Entre aspas, a mãe resolveu arrumar tudo. Ajudou em que a filha? Só sabotou o futuro dela. Só sabotou. Esse pseudo ajuda não ajuda em nada. Então é impossível, a gente entender que tem uma parte que é a contrapartida. Então Deus conhece o psiquismo humano. Deus sabe que tudo que nós recebemos de mão beijada não vai dar valor. É que nem um filho mimado que ganha um carro e daqui a pouco ele está batendo com o carro, não liga. Por quê? Porque não custou o esforço dele para conseguir aquilo, não é? Agora, pega um jovem que tem que trabalhar, que tem que juntar seu dinheirinho, cuidado quando ele compra um carrinho, olha o cuidado que ele tem. Então, tudo que a gente recebe de mão beijada é assim, irmãos. A gente tende a não dar valor, por isso que Deus sabe que cada luta de fé que a gente conquista algo, que a gente não desanima, que a gente persevera, você valoriza, você cresce, e Deus sabe que nós vamos ter que travar duras batalhas para conquistarmos.
né? Ele não falou para Josué? Sede forte, sede corajoso, você vai substituir Moisés. Medita na minha palavra que eu sou contigo. Ele empurrou ele para as batalhas. Se Josué não batalhasse, não teria como ser conquistador. Então, é a mesma coisa, porque quando você conquista, quando você se esforça, e é o tudo posso, né? Naquele que me fortalece, ele vai te fortalecendo, sua autoestima cresce, sua fé cresce. Quarta coisa, penúltima coisa que eu gostaria de falar, que as promessas de Deus se cumprem por etapas. Salmo 103 diz que Deus conhece a nossa estrutura, nós somos pó. Não tem, se a gente recebe as bênçãos que Deus dá para nós de uma vez só, nós não vamos ter estrutura para gerenciar. É que nem um pobre, uma pessoa pobre que ganha aquela quantidade imensa de dinheiro na loteria esportiva. Olha quantos exemplos de tragédias que aconteceram na vida dessas pessoas. Por quê? Porque não tem estrutura. É como se você fosse fazer um trabalho de musculação para desenvolver seus músculos. Você nunca fez. Né? Você vai numa academia, o professor vai olhar, fazer uma avaliação sua, até na parte de alimentação, etc. E ele vai ter que passar um treino para você de pesos leves. No início, para quê? Para que os tecidos musculares vão sendo reforçados pouco a pouco. Se ele passa um treino pesado de musculação, vai provocar lesões e algumas lesões vão impedir que você faça qualquer atividade física, porque vai danificar o seu corpo. Jesus falou, eu sou a cabeça e vocês são os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Vocês não poderão fazer nada sem mim. Então, à medida que você se fortalece na fé, de fé em fé vai crescendo, você vai recebendo mais poder de Deus para conquistar. Na vida espiritual é assim, irmão, não tem atalhos, não tem fast food, não tem McDonald's espiritual não, irmão. É batalha, é crescimento, é pouco a pouco. E as coisas vão acontecer por etapas. E a última coisa que eu gostaria de falar é que as promessas de Deus somente se cumprem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Deus não abençoa ninguém sem passar por Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus fala, tudo o que pedirdes em meu nome, o meu Pai o concederá. Se eu não creio, se eu não obedeço o mandamento de Jesus, não posso esperar nada de Deus, irmãos. Ah, Deus é amor. É amor, sim, 100% amor. Mas se eu não estou em aliança, se eu não cumpro os mandamentos dele, isso que nós acabamos de falar aqui, eu acabo entrando numa mentira. E nós lemos lá no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios que Deus dá o poder para a gente permanecer em Cristo, que a nossa natureza já teria pulado fora. E nos selou com o Espírito Santo, tornando-nos propriedade dele. Então eu sou abençoado, não porque eu oro muito, jejuo, não, eu sou abençoado porque eu pertenço a Cristo. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que você está sendo favorecido por Deus. Para isso eu preciso desenvolver as atitudes do tudo posso naquele que me fortalece. Porque vamos passar por períodos de vergonha, irmãos. Vamos passar por tempos de vergonha, e muitas vezes esse tempo de vergonha, às vezes é longo, mas para Deus é curto demais, e as bênçãos que estão vindo para nós, não tem como a gente, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus é amor, eu tenho acesso a Ele o tempo todo. Basta crer, basta obedecer, nunca desistir, fazer a minha parte, se esforçar, saber que as promessas se cumprem no tempo certo, por etapas. E aqui cabe uma advertência, irmãos. De vez em quando eu estou falando sobre isso, porque eu vejo uma das coisas que Deus mais abomina é a mentira. E nós vivemos tempos de fake news, porque o próprio Jesus foi crucificado por causa de fake news, né? Porque na semana anterior as pessoas davam gritos de hosana, botavam palmas, né?
palmos, vestes para que Jesus passasse com o jumentinho. Uma semana depois, essa mesma multidão estava pedindo para ele ser crucificado. Por quê? Porque fizeram a cabeça dessas pessoas por mentiras. Então nós temos que ter muito cuidado. Esse ano é um ano político, de eleições, vai ter muitas informações chegando para você. Não divulgue isso, irmãos. Não passe isso. Ontem eu recebi anteontem eu recebi de um pastor amigo. Mandou para mim um texto, e esse texto tinha, lá no final, tinha o nome de uma médica assinando. E falando tudo contra a vacinação, que a vacinação não vai adiantar, não vai fazer isso, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, se todo mundo, toda a ciência e tantas pessoas não estão morrendo por causa com essa variante do Omicron, por causa da vacina que tomaram antes, como é que uma pessoa escreve um texto desse? Aí eu perguntei para esse pastor, como é que você dissemina uma notícia? Primeiro, você nem sabe se essa pessoa que está escrevendo existe. E se você dissemina isso, você está disseminando uma mentira. E quem é o pai da mentira, irmão? Se você está fazendo algo que agrada o pai da mentira, você está prestando culto ao pai da mentira, que é o próprio Satanás. E o culto ao pai da mentira significa que você está se tornando um satanista. É, de uma maneira bem clara isso. Então, irmãos, vamos ter cuidado com as nossas palavras, que elas têm poder. Cuidado, zelo com a verdade, zelo com a sua igreja, o local onde Deus botou você, para que você seja abençoado, proteja a sua igreja, para que você receba, obedeça os mandamentos, para que você veja o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, porque vai extrapolar a sua família. As suas bênçãos vão atingir os seus descendentes, seus filhos, seus netos. Ultrapassam os seus limites, vão abençoar os seus colegas de trabalho. Êxodo 20, verso 5 fala, porque eu, o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, que desobedecem meus mandamentos. Mas eu faço misericórdia em milhares de geração daqueles que me amam e daqueles que guardam os meus mandamentos. É isso aí, irmãos. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Amém? Glória a Deus.